Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre conservadorismo na literatura e sobre o papel que os influenciadores digitais estão tendo em espalhar essa ideologia entre os leitores. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Então, lá atrás, quando a gente começou esse programa, a gente estava em 2020, debaixo de um governo de extrema-direita, e ainda com uma pandemia global acontecendo, sem ter a menor certeza do que ia ser o amanhã, porque a gente mesmo não sabia se ia ter um amanhã para a gente viver. Então a gente estava numa situação muito complicada. E mesmo eu, sendo uma pessoa com ideais de esquerda, como eu ainda sou hoje, eu confesso que naquela época eu tinha valores um pouco mais conservadores, por assim dizer, relacionados à literatura, do que eu tenho hoje em dia com 27 anos. Na época que nós começamos isso daqui, eu tinha 22. Tanto é que nos episódios mais na série mais ouvida deste podcast, em um dos episódios mais famosos desse podcast, é justamente onde eu passo 1 hora citando e reclamando de livros de dark romance e falando que deveria existir um limite nessa porra desse subgênero, porque a mim parecia na época, na minha cabeça naquela época, que boa parte do discurso que aqueles livros evocavam parecia que eles estavam usando o fetiche como desculpa para disfarçar atos de violência contra mulheres. Hoje eu tô mais velha, hoje eu sei que muitos fetiches parecem à primeira vista violentos, mas são atos consentidos entre duas pessoas e que pessoas que são travadas como eu não devem se meter nisso. Eu li muitas outras coisas e hoje em dia eu entendo que essa crença que eu tinha lá atrás era um negócio meu e que eu não tinha que impor isso nos outros. E que foi um erro meu falar isso para uma audiência de praticamente mais de 100 pessoas, que isso deveria ser, que esse limite deveria ser imposto. E apesar de eu seguir acreditando que eu não conseguiria ler alguns livros desse gênero que eu acabei de citar, mas essa escolha é minha. Eu jamais atreveria a dizer aos meus ouvintes e às minhas companheiras de mesa que elas não deveriam se envolver nesse tipo de literatura, como eu fiz no passado. Por isso, além de abrir esse programa fazendo essa confissão, eu quero dizer que nem tudo no escopo da literatura, enquanto veículo de entretenimento, precisa ser moralmente correto ou inspirador para um ser humano com formação de vida. E nem mesmo os romances. Entendem? Algumas coisas são incorretas pelo que elas são simplesmente. Eu vou passar a palavra para Yasmin para ela explicar o porquê que ela sugeriu esse tema para a mesa e depois eu retorno. Oi, gente, tudo bom? Então, eu sugeri esse tema porque apareceu um vídeo no meu TikTok. Algumas vezes lembram o nome da criadora, eu esqueci. Acabou de rever o vídeo e esqueci o nome dela. Mas dela falando sobre como está essa onda de sem estar, né, parafraseando o que ela está dizendo, mas é basicamente uma onda de anti-intelectualismo e anti-crítica literária, basicamente.
e como isso abre portas para um outro tipo de coisa se infiltrar no meio literário. Esqueci qual é o nome que eles dão, mas são os Calma, nomes. gente. Só para atualizar aqui as informações de Yasmin. A criadora foi a Iais Serafim, Iais de Yasmin, underline Serafim. E, o episódio que ela está citando agora provavelmente foi ou foi o livro Banidos pelo Mundo, ou foi a influência da extrema-direita na literatura. Foi um desses dois. Que foi os dois que a gente abordou sobre. Tá. O que eu quis dizer é que, como pós esse vídeo, eu acho interessante esse tema para a mesa, até porque bate junto com esses episódios que você citou. E eu tenho certeza que as outras meninas da mesa também têm muitas opiniões em relação a esse assunto. Então, por isso que eu trouxe. Ok, beleza, obrigado. Bom, então vamos entrar dentro dessa discussão efetivamente a partir de agora. Eu postei lá no Instagram um carrossel, no feed do programa, um post bem rapidinho explicando para vocês o que é essa tal dessa ideologia do conservadorismo e o porquê que ela pode ser perigosa para o nicho da literatura, graças a ela, graças a esse sentido conservadorista que as pessoas entendem que instituições que funcionam para elas não podem ser modificadas, assuntos complicados demais não podem ser abordados, e que a inclusão do diferente, a inclusão do subversivo pode prejudicar o mundo que elas formam na cabeça delas. E eu expliquei isso lá no Instagram para vocês, então, se vocês tiverem alguma dúvida técnica, educativa, tirem nesse post e podem deixar perguntas lá para eu lançar algo mais explicativo se for necessário. Mas vamos focar no produto do vídeo agora. A Yas Serafim, ela resumiu ali da forma dela, dentro da explicação dela, o seguinte: ela está vendo uma movimentação de formadores de opinião, influenciadores, por assim dizer, dentro do YouTube, do TikTok, do Instagram, dentro do nicho dos livros, incentivando a leitura de livros cujo discurso deles é mais formalizado, é um discurso mais centralizado, é um discurso que não dá abertura para o subversivo, é um discurso que não dá abertura para o diferente, é um discurso em sua estrutura conservador. Isso é ruim, Rayane? É ruim, sim, porque livros escritos por pessoas da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, livros como O Mar Me Levou Até Você, do Pedro Ruas, A Gente Se Vê na Parada, que é uma antologia da HarperCollins, Passos de Liberdade, da Lia Ferreira, e entre muitos outros livros, não conseguiriam ser publicados num universo onde a literatura possui normas tão restritas que impedem de você abordar, por exemplo, sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Em um universo onde a literatura restringe ao ponto de você não poder abordar assuntos como a heterossexualidade compulsiva, sabe? Que é abordado em muitos livros feitos por pessoas da comunidade LGBTQIA+, sobre descoberta de sua sexualidade. Uma literatura normativa não te abriria espaço para falar sobre AIDS na comunidade gay, de uma forma que fosse confortável para que pessoas gays pudessem ler, discutir e refletir sobre esse assunto. Uma literatura normativa não te permitiria falar sobre a existência de pessoas trans. Te digo mais, para deixar por baixo e passar a palavra para a Anne, uma literatura normativa não ia te permitir falar sobre o passado do povo preto e nem sobre o passado do povo indígena do Brasil e no mundo. Porque como é que você vai pegar uma literatura normativa e falar do açoite?
Como tu vai pegar uma literatura normativa e falar das doenças inúmeras que os colonizadores passaram para as aldeias indígenas para poder controlá-las? Da catequese forçada, sabe? Esses assuntos assim não seria literatura conservadora. E são assuntos históricos, são fatos históricos, que muitas vezes estão inseridos em livros de ficção, mas que jamais poderiam ser abordados porque eles iam ser considerados desconfortáveis para certos leitores. Agora eu passo a palavra para a Anne e depois eu retorno. E eu venho já complementando, porque é o seguinte: tem uma narrativa da Elaine, no livro lá O Amor Não É Óbvio, e ela cita uma personagem trans, e a personagem dela, que é uma hétero, cis, hétero não, né, acho que ela é lésbica, cis, mas enfim, é uma pessoa cisgênero, e ela pega e fala que ela olha pro peito da pessoa e aí percebe que, não, sabe, como se fosse realmente isso o fato de você dizer que uma pessoa é ou não uma pessoa trans. E eu acho que não sei o que ela é, até a pessoa fala assim, não, eu sou uma mulher trans. Sabe? Isso foi um ponto criticado desde que... Mas assim, ela é uma autora muito protegida, porque ela tem uma base de fãs maravilhosa, graças a Deus, né? A gente tem sempre que como é uma pessoa nacional, tem uma base muito grande de fãs. Só que, assim, é uma base muito grande de fãs que boa parte é, sei lá, meio... Tem noção? Porque, assim, eu acho que a gente devia estar comentando, e é o que as pessoas comentam, e é também o que já foi comentado, o que já é ainda comentado, e que é criticado quando comentado. Essa parte é problemática. Porque você não pode olhar um busto de uma pessoa, um busto, é o peito, né? Que a gente não pode dizer que um peito é grande, pequeno, não. Eu sou uma mulher que tem um peito pequeno. Se peito grande é o fato de ser mulher, eu não sou mulher, entendeu? Porque o meu peito é negativo, gente. Vocês não estão entendendo quão pequeno é. Então, assim, se você for comparar com isso, puta que pariu. É que assim, Pensar, né? A gente entra no esse negócio que você está querendo falar, é que a gente está entrando no tópico da dificuldade das pessoas de separar hate de crítica, sabe? A crítica é uma forma da gente dizer que alguma coisa está errada e que a pessoa pode melhorar. O hate é você atacar alguma coisa, tipo, de graça, que não tem como ser trocado, ou, tipo, por nada, sabe? Então, assim, uma coisa que o Twitter faz muito é confundir crítica com hate. Quando a gente fala que uma pessoa está sofrendo hate, é o ataque direto sem um motivo, necessariamente, sabe? Sem uma coisa construtiva. Tudo bem que você pode criticar uma coisa sem ser uma crítica construtiva. Só que começou a deixar muito, como que eu vou dizer, sem uma divisão do que seria uma crítica para um hate, né? Para os fandoms em geral. Mas isso não é o Twitter, isso é a internet como um todo. Não, sim, e não é também não fato Twitter, do que eu tô falando. Não, mas a questão da Ilane Baeta, que você estava tratando, ela foi acusada de transfobia por causa de algumas cenas dentro do livro dela. E ela chegou a fazer um pronunciamento à época. Eu não vou lembrar agora com palavras exatas do que ela disse, não vou conseguir. Mas ela chegou a fazer um pronunciamento à época, ela até pediu desculpas às mulheres trans que se sentiram ofendidas, etc., ao ler aquilo, se sentiram martirizadas ao se verem representadas daquela maneira. Mas é algo que está escrito. Esse livro e não foi modificado. Não foi modificado. Não foi modificado. Esse livro continua recebendo tiragens. Esse livro é um livro muito bem vendido. Exato.
e continua sendo explorado por muitas leitoras lésbicas ou não ao longo dos anos. E mais, amiga, e mais, eu ainda falo, as pessoas quando criticam essa parte são massacradas. É isso que eu tô querendo Sim, só que acontece o dizer. seguinte, a questão da ser acusada de transfobia é crime, tá, gente? Não importa se você comete, como você comete, o ato de transfobia é crime. Só que você denunciar um ato de transfobia é uma coisa. Você criticar um livro de ficção porque ele tem uma cena que poderia ser interpretada como transfóbica é outra. A gente precisa entender aonde para a questão de eu estou criticando a escritora e onde começa a questão estou demonizando essa escritora para que ela não seja mais lida em circunstância alguma por causa de um erro que ela cometeu em um exemplar. Essa é outra coisa que as redes sociais, tipo, tiraram completamente as linhas separando, né? Porque agora Exato. você Totalmente. aponta um ato que a pessoa fez, automaticamente você está chamando a pessoa de racista ou de transfóbico, como você o que não é o caso, Não, sabe? e às Exato. vezes não E é isso pra você demonizar uma pessoa, mas é um problema. Como no caso que eu tava citando da Elaine, Sim, mas assim, sim. não é que é um problema. Mas o Mas é um problema não é problema da que tem no autora, livro. o problema é da personagem. É isso que Isso as é o problema do pessoas livro. É, o problema é do Exatamente. livro, o problema é do produto, o problema não é da mulher que escreveu, o problema é do Exatamente. produto. O problema é a personagem do livro. A personagem fez a merda, não a autora. E a gente precisa entender, eu acho absurdo eu ter que falar isso, meu Deus do céu, eu acho absurdo eu ter que falar isso. Mas a gente precisa separar o personagem do autor. Eu sei que parece estúpido eu dizer isso, porque parece que eu sou aquela pessoa que tá falando que precisa separar o Lovecraft da obra dele. Não. No caso do Lovecraft é impossível. O Lovecraft era racista em vida e era racista na obra. Não tem como. Arte também. Sim, claro. Só que não existia. Não existe forma de separar o autor da obra quando o assunto é o H.P. Lovecraft. Mas quando o assunto é a Elaine Baeta e alguns outros escritores que foram criticados por construir personagens que cometeram atos de racismo ou construir personagens que cometeram abusos, os culpados são os personagens. Se o personagem é morto depois, se o personagem é preso depois, ou se o personagem continua fazendo a merda durante o livro, até o livro acabar, aí é outra história. Mas o culpado é o personagem. E o autor não deve ser. Criticado, massacrado. Não deve ser espancado virtualmente por criar isso. Porque um livro, querendo ou não, por mais ficção que ele seja, ele é um retrato da sociedade. Ele pode ser o retrato da pior parte da sociedade, ou ele pode ser o retrato da melhor parte da sociedade, mas ele é assim, é um retrato. Então, o meu ponto é que seja com a Elaine, que é uma autora que é do meio, que é realmente uma autora lésbica que está falando sobre o meio dela, sobre o que ela conhece, e transformaram ela por tudo isso que apresentaram com esse trecho, que é sim transfóbico. Não adianta, não tem pessoa que defenda. Ela já falou sobre, ela já se desculpou sobre. Arrumado numa outra tiragem, ainda permanece. Mas assim, quando você critica como pessoa de fora, as pessoas ainda assim apontam como assim, você está errada por criticar uma coisa que é óbvia, que é de fato. E eu ainda falo como um conservadorismo, porque assim, nós pessoas ali no meio, ali, que a gente se depara como, puta, isso é transfóbico. A gente tem que falar toda vez, em tudo. Se você lê esse livro, vê que é transfóbico, aponta, e uma pessoa te fala, não, você está errada por apontar, puta que pariu, por que você está errada? Porque
Ali ele te dá todos os pontos para você estar no caminho teoricamente certo, né? De tipo apontar assim, ó, não, de fato esse trecho não é legal. Ele não fez jus um personagem trans. Com Delaney, por exemplo. É o que eu tô falando do busto, porque eu tava chegando no momento que era isso. Que a menina olha, fala, opa. Ela fala, não, eu sou uma personagem trans, tal. Ai, também fala, a disforia acontece pra cada um. Amiga, se você tem uma personagem hétero, tanto faz ser hétero ou não, mas vai olhar, e a primeira coisa que ela pensa pra um personagem trans é olhar pro busto da pessoa, ela tá errada. Porque isso não difere de você achar que uma pessoa é uma mulher trans, ou um homem trans, ou um homem, seja o que for, entendeu? Se você vai pensar numa coisa, entendeu? Então eu acho que a gente ainda tá chegando, a gente ainda tá no começo do iceberg. Quando a gente começa a descer, que você entra em outros casos, você entra como violência, tá? Porque a gente ainda tá falando de livros que estão começando a ficar muito violentos. De violência, falando só de armas, a gente não tá falando de drogas, a gente não tá falando de uma coisa dark romance que antigamente a gente falava. Tinha muito a ver com máfia. A gente tá falando de dark romances, onde você tá falando de um homem sobre uma mulher, que a gente tem essa semana um livro gringo, tá? Não estou falando de um livro nacional, um livro gringo, que a gente tem uma personagem e no livro ela tá com 19, mas o cara, ele começa a ver ela tá com 9 anos, uma coisa assim, um pouco menos, são 7 anos, que ele fala assim, que ele esperou virar maior de idade. Então, assim, é nojento. É um cara que tá falando assim, eu sempre gostei dela, desde quando ela era uma criança, desde quando, sabe, uma coisa assim, que você fica assim, gente, o conservadorismo a gente tá levando a lugares que, tipo, se você abrir muito pra uma coisa LGBT, não pode. Não pode. Mas assim, tipo, não, amigo, a questão calma. vamos separar o joio do trigo, né? A questão do... Não, peraí. Vamos separar o joio do trigo para não enrolar muito essa conversa, porque você pode acabar se enrolando. É um tema longo. É um tema longo. A gente tem que separar... a questão é a seguinte. Esse livro gringo que a Anne está citando, que, se eu não me engano, o título é My Daddy, eu não lembro se é exatamente esse título, mas é uma coisa parecida com isso. My Daughter, acho. Ah, ok. E esse livro, ele é um livro específico, que é um livro erótico, que está sendo lançado há pouquíssimo tempo, que trata de uma história de um cara que observava uma menina desde os 4 anos de idade, e que ele achava ela doce, ela bonita, ela fofa, e ele tinha desejos carnais por ela desde quando ela era criança. E ele esperou até o momento que ela se tornasse maior de idade para que ele pudesse ter essas relações com ela. E ele presenteou ela com um ursinho de pelúcia, que era um unicórnio. E ele apelida ela de Meu Pequeno Unicórnio. A personagem feminina do livro fala sobre a perspectiva dela, vamos dizer assim, de que ela sente tesão por esse cara. Ela, com 19 anos, sente tesão por esse cara. E ela tá super ansiosa para que eles iniciem esse fetiche, iniciem esse tipo de convivência, onde ela vai ser o pequeno unicórnio dele e ele vai ser o daddy dela. Esse fetiche é um dos fetiches mais velhos do mundo? Sim, é um dos fetiches mais velhos do mundo. Qual é o problema dessa história? O problema dessa história é que o cara tá observando ela desde os 4 anos. E desde os 4 anos existe desejo por ela. Vocês estão entendendo com o que isso parece? Já é nojento. Isso parece o pior crime do mundo.
Não, Não, é não questão- parece. É. Porque a Amazon Entendeu? tirou esse livro. A gente já pode falar que Ele, entendeu? Ele denota essa história. E esse livro ter sido lançado na Amazon, assim, e a Amazon ter banido depois de ele ter viralizado e etc, etc, não tem muito a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Então, Por- a gente tá indo porque para outro lado que. a gente está indo para outro Eu ia campo. comprar- Porque não, calma. A questão é a seguinte: a questão desse livro ser subversivo, desse livro tratar de um fetiche, ou desse livro querer tratar de um fetiche ao mesmo tempo descambar para o lado da pedofilia, sem querer ou querendo, porque eu não sou a autora, eu não sei o que estava dentro da cabeça dessa autora quando ela botou esse negócio para fora, é uma distorção do que acontece quando a gente dá liberdade. Porque a partir do momento que você entrega a liberdade de expressão para uma pessoa, essa pessoa pode sim acabar usando essa liberdade de expressão para cometer crime. Acontece. Essa pessoa pode usar essa liberdade de expressão que ela tem para poder cometer um negócio escroto. Construir uma história escrota, igual foi esse caso. O que não quer dizer, em momento algum, que nós devamos proibir mulheres de escrever sobre fetiches. Mulheres Não, é que devem depende do escrever. fetiche, isso não é um fetiche. Calma, Anne, eu estou explicando. Nós não devemos, em momento algum, proibir homens e mulheres de escrever sobre seus fetiches. O que nós devemos coibir, o que nós devemos observar com cuidado, é quando esse fetiche se torna abuso ou violência. Quando esse fetiche não é algo consentido e acordado entre duas pessoas maiores de idade. Quando esse fetiche não é algo consentido e acordado entre duas pessoas que têm noção do que estão fazendo. Entendem? Existe uma grande separação entre uma coisa e a outra. O conservadorismo é o sentimento e a ideologia que coibiria ao ponto de mulheres como essas escritoras que escrevem sobre máfia não conseguissem escrever esses títulos, a não ser que no final do livro, por alguma força sobrenatural misteriosa, o cara fosse convertido para a igreja. Que é um caso que já ocorre nesse nicho, com certa frequência de alguns anos para cá. Apareceram esses livros de dark romance cristão que possuem esse discurso conservador, que o cara foi todo errado a vida toda, mas num dado momento ele encontra uma garota, essa garota leva ele para Jesus, e Jesus resolve o bagulho todo. A gente tem... Inclusive, só um comentário que eu acho que isso não é dark romance. Assim, Sei lá, Também cara. não é. porque, sabe por quê? A gente tem um exemplo disso num filme que eu esqueci o nome do filme. Mas enfim, que a menina ela tem câncer e ela é cristã e aí ela fica com o cara que ele é bad boy todo errado e aí depois que ela morre ele fica legal. Tem um filme muito velho. Nem sei que filme é. Sim. Tem um filme... Eu esse esqueci filme qual é o existe. nome do filme. Eu também Ai, esqueci, mas eu lembro que esse filme existe. que ela tem que falar, olha, você vai fazer o trabalho comigo, mas você não pode se apaixonar por mim, não, tá? Aí ele se apaixona por ela depois. Bonitinho o filme, tá, gente? É aquilo. É um filme. Então, assim, isso não é Dark Romance, gente. Eles só botaram o título de Dark Romance pra vender, mas isso não é Dark Romance. Desculpa falar, mas não é. Sim, mas, Não, mas eles enfiaram essa peste, esse subgênero agora, esse sub do sub, que é o dark romance cristão. Também tem a versão do terror cristão, que é mais velho que a minha avó, que é a mesma ideia. É um cara que invocava demônio, era satanista, atacava fogo em igreja. Um dia ele encontra Jesus e resolve que Jesus é legal. Como? Ou seja, é um filme do Deus não está morto. É isso. não, mas É mais ou menos isso, entendeu? O conservadorismo, enquanto ideologia, ele inspira esse tipo de coisa. Ele promove esse tipo de coisa. E é disso que nós estamos tratando, Anne. Por favor, que eu ia continue sua fala, complementar, amiga. mas não É desvie. isso que eu ia falar. Tadinha. Deixa ela complementar. Vai, Eu não complemente. ó. terminei. Eu ia falar exatamente isso. A gente teve este exemplo. Este
deste livro que a galera, teoricamente, de esquerda, que a gente não sabe quem é todo mundo, né, gente? Tem uma galera aí que tá muito no Twitter, tudo mais. E assim, ainda nós estamos falando de um âmbito que você pode ser o que você quiser, entendeu? A gente tá falando de conservadorismo, mas você pode ser o que você quiser. Mas, assim, falando disso, este livro que hitou agora, dessa menina aí, que ela tem 4, eu achei que era até 7. Aí você falou que é 4, piorou totalmente. Assim, ela começa, o cara tem uma atração, já tem uma atração por ela aí eu já tô me odiando no começo, quando ela tinha 7,19, agora piorou. Mas é nesse sentido, bem, a galera ainda se motivou a vamos denunciar para a Amazon derrubar, mas só que é algo ruim, totalmente, completamente. A gente já tem que detonar. Mas também a citação que a gente pode ter de pedofilia que tem no site, que permanece e tal. Mas tudo bem, não é a questão aqui. Mas é uma questão que a gente pensa. Gente, se a gente criticar isso, porque já é um extremo, mas com coisas parecidas a gente tem que se burlar, a gente tem que pensar, não vamos criticar coisa. Eu citei Elaine porque era uma forma mais abrangente e mais simples para falar do caso, né? Que tinha na minha cabeça também, porque voltou a ser problema também. Só ela, outros casos também, mas era uma situação assim. Mas assim, você pensa assim, pô, a gente não vai criticar por tal coisa, porque a Elaine é uma mulher lésbica, porque... Mas há uns livros que você pensa assim, não vamos criticar, não vamos falar sobre a problemática por isso. E também não é só isso o tema, né? Porque hoje a gente está num extremo que é ou você não critica pelos temas, ou você não tem temas. Não tem um meio termo. Né? Porque a galera hoje nesse embalo. Yasmin, você conseguiu entender o que a Anne disse? Porque eu não consegui. Assim, eu entendi, eu não sei se foi isso que você quis dizer, que tipo assim, ou o pessoal defende tudo, que é no caso defender Ou não defende nada, exatamente isso mesmo. Tá. Então tá certo. Não, eu entendo seu ponto. Assim, eu acho que é importante você ter um olhar crítico para tudo do que você consome. Apesar de eu entender também as pessoas que preferem só ler uma coisa e, sabe, não. Ler uma coisa que não seja tão. Como que eu vou dizer? Que faça a sua cabeça pensar muito, sabe? Eu consumo algumas obras por causa disso. Gente, quem não gosta de um filme do Adam Sandler, por exemplo? Tem muita gente que não gosta. Provavelmente vai falar que não gosta. Mas assim. Eu gosto de alguns, não Você todos. gosta de alguns? Então tá bom. Então, tipo assim, às vezes é bom a gente pegar. A gente tem um episódio até falando sobre isso também. Não lembro qual é o episódio, mas é um tema que se repete. Provavelmente é o Formação de Pensamento Crítico. Sim, também, mas tipo, acaba que não é um negócio só de um episódio só, sabe? É um tema, é uma coisa que se repete, que você ter um olhar crítico para as coisas é importante, mas também é bom, às vezes, você sair um pouco do mundo, da né, que a gente mesmice, tá né? vivendo. Da nossa vivência, porque, querendo ou não, novamente, essa frase voltando à leitura é um hobby, não é um trabalho para todo mundo, né? Então, assim, eu entendo também, eu entendo o que a Anne quis dizer de tipo, ou critica tudo, ou passa pano para tudo, sabe? Nada. E essa coisa de você passar pano para tudo cria-se espaços que não eram para ser criados, que foi, inclusive, essa coisa que você falou sobre o Dark Romance. Eu vi um tweet recentemente, não vou achar aqui agora, falando como o Dark Romance saiu de um gênero que era para abordar temas tabu para pedofilia e esse tipo de coisa, romantização de Cara, incesto. mas você abriu o buraco, vai começar a sair gente. Sim, sim. Sim, não sabe? tem como. Não tem Mas como.
O negócio é o seguinte, esse buraco não foi nem aberto pelo Dark Romance. Não foi. Não Tá, foi esse nem ele. buraco, ele é aberto pela passividade que as book redes têm. Por ser um espaço. Exato. Sim, é um espaço Exato. de muito amor e acolhimento. É para ser realmente um espaço de muito amor e acolhimento de pessoas que gostam de literatura, de livros, de ler, só que se virou um espaço de bando de passador de pano para coisa que não é para passar pano, sabe? Sim. Então, Mas esse é o problema. Porque a gente está abrindo um espaço para pedófilo, quando o espaço, por exemplo, para uma pessoa do meio, que é uma minoria, quando fala uma merda, é criticada, cancelada. Mas, Anne, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se te informaram isso, mas a gente vai contar pra ela, né, Yasmin? A gente vai contar pra ela, né? Então, claro. Sempre que uma minoria comete um erro, ela vai ser sempre massacrada mais que uma pessoa branca. Eu não sei se te contaram isso. Amiga, Mas sim, meu mas a gente tá papel como pessoa voltando para preta isso. é te contar. Não voltando, nós sempre estivemos nesse lugar. A gente não tá voltando, a gente nunca saiu. E Entendeu? eu tenho uma opinião, é uma reflexão sobre isso, quanto a gente, desse lado de um pouco mais progressista, a gente tem uma, como que eu vou dizer, tolerância baixa para certas coisas. Exatamente. Ok, continue. Porque Porque assim, são as mesmas pessoas. sim, então, a gente tem um meio que é muito progressista, que tem essa visão de moralidade, né, que é muito, não é ampla a palavra que eu quis dizer, é muito estrita no que a gente acredita. E tá certo isso, tudo bem você seguir as coisas que você acredita. O problema é que, assim, a gente tem uma... como que eu vou Curta, dizer né? isso? De uma Curta, forma... né? Uma Hã? Oi? moralidade curta. É uma tolerância muito baixa. É uma tolerância muito baixa. Tem certas coisas que sim, não é para ter tolerância em relação a isso, mas tem outras, tipo, uma fala, por exemplo, pegaram uma fala muito antiga de tal pessoa e aí trouxeram isso de volta e ai, vamos acabar com a carreira dessa pessoa, sabe? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Que esse meio tem essa tolerância muito baixa para essas coisas, mesmo quando a pessoa já se arrependeu ou coisa parecida. É Mas é complicado. Esse é um isso. discurso. Então, esse meu discurso é um pouco complicado, porque pode ser pego essa fala minha para falar sobre, como que eu vou dizer, crimes hediondos, por exemplo. Sabe? Não é o caso. Não. Não é o caso, só para deixar Eu, bem claro. É que eu tô tentando lembrar qual foi exatamente a fala para eu conseguir incluir vocês na questão, mas tá difícil para mim, eu vou tentar usar outra. Eu não tô falando especificamente Não, de ninguém, tá? Só para eu deixar sei, eu claro, sei, eu falando sei. em geral. Eu tava tentando pegar um exemplo específico, mas tava difícil para mim buscar na minha mente esse exemplo. Então eu vou Sim. tentar usar um outro exemplo que talvez seja mais conhecido. O Stephen King tem um livro chamado O Cigano, que ele veio pro Brasil com essa alcunha. Mas lá no USA, lá nos Estados Unidos, o nome do livro é Thinner, que quer dizer mais magro. Esse livro é velho que nem minha avó. E esse livro fala sobre a história de um cara que ele atropelou uma pessoa que era do povo cigano e não prestou socorro para essa pessoa. E foi embora. Atropelamento e fuga. Essa pessoa do povo cigano se lembrou do rosto do homem, se lembrou de quem era o cara, descobriu aonde o sujeito morava e resolveu lançar uma maldição nele. E essa maldição era sobre algo que quanto mais ele comesse, mais magro ele ficava. Até o ponto que ele emagreceu tanto que ele mal conseguia se movimentar. E que ele tinha que pedir perdão para essa pessoa que era do povo cigano para se livrar da maldição, mas ele era orgulhoso e não pedia. No fim do livro, a vítima, né, que no início do livro é o agressor, morre. A gente tem esse livro e tem vários livros do Stephen King que falam sobre maldições e sobre coisas que
que aconteceram porque minorias atacaram pessoas brancas. Pet Cemetery é um deles, cemitério de animais. É um cemitério indígena, onde foi construída uma casa em cima. Entenderam? Daí você já entende o que acontece com aquela casa. Só acontece o seguinte: o Stephen, depois de 30 anos que ele já tinha escrito esses livros, ele foi veementemente criticado porque ele demonizou o povo romani, porque ele demonizou o povo cigano, porque ele demonizou esse povo que já sofreu tanto genocídio em um livro que deveria ser um negócio para diversão e virou um veículo para demonizar a minoria. E tá certo criticar o Stephen King por isso. Acontece que ele já tinha se pronunciado antes. Ele já tinha se retratado antes. Ele já tinha, inclusive, escrito livros para se redimir em cima daquilo. Dentro e fora da ficção. E as pessoas simplesmente excluem os pedidos de desculpa deles e focam na merda que ele fez antes. O livro A Espera de Milagre é um livro que fala sobre encarceramento em massa, de certa forma. Fala sobre pena de morte, fala sobre várias coisas. Inclusive, tem um discurso muito racista inserido naquele livro. É um dos livros mais elogiados do King, quando o assunto é drama até o dia de hoje. Só que muitas pessoas focam no discurso intrínseco de racista que aquele livro tem e esquece que o King já se retratou sobre isso. É isso que a Anne está tentando tratar e que a Yasmin está tentando tratar. Eu tô falando de um autor que é muito grande, que é milionário. E ele não consegue passar por cima disso. Ele é um cara velho, ele tá no fim da vida, ele continua escrevendo e ele continua tentando passar por cima desse negócio, porque vira e mexe tem alguém voltando com essa pra cima dele. Eu decidi, como fã do cara, muitos fãs dele tomaram essa decisão, de não ler certos livros dele, porque a gente não queria mesmo. O cara escreveu infinidade de números de livros, então excluir alguns da obra extensa do cara não é mal nenhum, porque você pode aproveitar os outros, porque são independentes uns dos outros. Agora, não é justo a gente utilizar uma metodologia conservadora ao ponto de dizer, eu não vou ler King de jeito nenhum por conta dos temas que ele retrata nos livros dele. Porque o King parou de demonizar a minoria, mas ele continua escrevendo sobre racismo. Ele continua escrevendo sobre antissemitismo. De uma outra maneira, com um outro olhar, mas ele continua escrevendo sobre isso. Ele continua escrevendo sobre até mesmo abuso contra crianças, com um outro olhar, diferente do olhar que ele tinha nos anos 80, com certeza, mas ele continua escrevendo esses temas. E o conservadorismo com a ideologia ia proibir, ia segregar ele de escrever até mesmo esses livros que ele tem recentes, que são válidos, que emancipam minorias, que dão forças a minorias, que dão voz a minorias e dão lugar de fala para essas pessoas que estão sofrendo contra vítimas. Muita coisa foi perdida no meio desse tempo com a censura. O Conto da Aia, que é um livro que eu adoro citar nesse podcast, da Margaret Atwood, ele foi proibido em vários estados dos Estados Unidos da América porque ele fala sobre fascismo. É uma distopia falando sobre fascismo e sobre misoginia. Ele foi proibido. Banido de várias bibliotecas públicas e de várias escolas. Porque ele fala sobre fascismo. O livro Nem Todos os Garotos São Azuis, que fala sobre a descoberta de uma pessoa trans, mesma coisa. Foi proibido porque fala sobre pessoas trans. E isso é o conservadorismo agindo. E a gente está chegando num ponto onde os influenciadores, formadores de opinião, os tuiteiros da vida, estão incentivando cada vez mais esses discursos de que não queremos ler o subversivo, não queremos que as pessoas leiam coisas complicadas, coisas que machucam, coisas que podem causar traumas. Porque se colocam num lugar onde o politicamente correto se torna o conservador. O politicamente correto, que lá no início era um negócio que foi um tipo de pensamento, um valor de pensamento,
que foi criado como resposta para coibir violência contra minorias, porque lá no início dos tempos, as meninas, acho que vão concordar comigo, o pessoal de esquerda cunhou esse tipo de pensamento de politicamente correto para poder coibir os insultos que o pessoal da direita fazia contra nós, que somos minorias, pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas com bulimia, mulheres que são minorias sociais, indígenas. A extrema-direita sempre trabalhou para insultar a gente com piada. E o politicamente correto entrou para tentar apaziguar isso, para tentar coibir isso, para tentar diminuir isso. Foi da onde saiu aquela famosa frase, que a Yasmin deve ter ouvido tantas vezes quanto eu e a Anne também, que hoje em dia não se pode falar mais nada. Né? Nossa, eu já ouvi muito. Nossa. Não é isso? Então, assim, a gente chegou num ponto onde a extrema-direita estava falando isso para nós, da esquerda. Hoje em dia não se pode fazer piada, hoje em dia não se pode falar mais nada. Quando, na verdade, o que eles queriam dizer é: hoje em dia não posso mais ser racista, hoje em dia não posso mais ser misógino. Hoje em dia não posso mais divulgar o meu ódio e ser aplaudido. Era isso que eles queriam dizer. Mas acabou se mesclando nessa frase. O conservadorismo entrou de soslaio nessa brincadeira e falou assim: ok, vocês querem ser politicamente corretos, vocês querem ser moralmente corretos, se vocês querem virar a nova bússola moral do mundo, então agora a gente vai começar a tratar todo mundo na peneira. Certo? Então, nessa questão de tratar todo mundo na peneira, foi que surgiram os avisos de gatilho. Assunto que a gente já tratou aqui nesse podcast várias vezes, em vários pontos de vista. Só que, hoje em dia, os avisos de gatilho perderam seu significado, perderam sua força, os avisos de conteúdo viraram chacota, viraram bagunça, e tem escritor independente indo para a Amazon botando avisos de gatilho no início do livro sobre o Henry Cavill ser o gostosão, e ele está sendo reimaginado no livro como um cara que bate com chicote uma mina e ele nunca vai ser seu. Tá? O aviso de conteúdo como chacota para colocar isso não ajuda ela em nada. Só ridiculariza o trabalho dela. Só que como ela tem aos montes e ela não entendeu isso. Tá cheio de escritora branca, e Yasmin vai lembrar do que eu tô falando, 3 desejos. Tá cheio de escritora branca por aí, escrevendo. Lembrou, né? Sim. Tá cheio de escritora branca por aí, escrevendo livro com personagem indígena, livro com personagem preto, livro com personagem de outra nacionalidade, ofendendo e estereotipando esses personagens, e elas nunca são denunciadas. O conservadorismo nunca chega para coibir elas. O conservadorismo vai chegar para coibir quem é subversivo, quem escreve terror, quem emancipa a minoria, quem é inclusivo. Ele não vai chegar nessa pessoa. Até porque quem é o público-alvo dessa pessoa aí não é gente que critica ou vê problema no que ela escreve, né? Exato! O público dessa mulher e de outras mulheres como ela são pessoas que, na hora de criar uma criança, tem que ser o padrão família cristã brasileira. Bons costumes. E o caralho é 4. Entende? É o povo que é Deus, pátria e família, mas na surgina tá lendo livro erótico com indígena sendo estereotipado pra pele vermelha de leão, tá ligado? É esse pessoal que é o público dela. Porque tá cheio de escritora evangélica que escrevendo livro erótico, com muitos de pornografia para dar em vender e depois ficar fazendo de santa. Eu não entendo como isso funciona, mas é isso. Mas no fim é isso, pessoal. A gente queria discutir, era isso. A discussão não foi da forma como a gente imaginava no início, porque situações aconteceram aqui e entraram no meio do assunto.
e acabou mudando o escopo do início da proposta. Mas o que a gente quer deixar de mensagem para o final desse episódio para vocês é o seguinte: quando a gente fala para vocês de possuir pensamento crítico, de observar com cuidado quem vocês estão lendo e o que vocês estão lendo, a gente nunca quer que vocês se autoproíbam de ler certas literaturas porque elas não são moralmente corretas. Muito pelo contrário, pessoal. Porque se fosse para ser assim, a gente não ia conseguir ler muita coisa. Eu, por exemplo, ia ter que parar de ler Joe Hill para sempre. E eu não quero fazer isso. Sabe? A Yasmin ia ter que parar de ler romances de monstro. Porque não é um negócio Você moral. respeita os meus monster romance, porque nenhum deles é criminoso. Mas nenhum deles é moral também, né? Ah, o que que tem? Qual é a moral que a gente tem que entrar pra pessoa que tá transando com Kraken? Entendeu? É essa que é a É brincadeira. humanoide só. Mas Ele é humanoide. Oxi. Não, mas aí é que tá a zoeira. Esse livro não ia ser permitido no universo conservador. Iria? Não iria. Ah, imagina não conhecer o homem mais romântico do mar, que é o Kraken. Tá certo. Entendeu? A gente não ia ter acesso a esse tipo de coisa. A Anne ia ter, provavelmente, que parar de ler os romances gay que ela vive se envolvendo. Não me perguntem. Aí, por que eu? Ai, meus romances são normais. Não, mas eles não iam ser permitidos. Não, realmente é no verdade. universo Tá tudo conservador. nesse meio. É. Eles não totalmente. iam ser permitidos. Não. Exato. Então, assim, é um negócio que ela gosta. E aí ia ter que ser barrada. Então, a gente não tá querendo coibir vocês de lerem isso. Muito pelo contrário. A gente quer incentivar que vocês continuem lendo e aprendendo com esses livros. Seja lá o que vocês estiverem aprendendo com isso. Eu não sei, eu não vou me meter a perguntar o que é. Mas alguma coisa tá sendo produtivo para vocês isso daí. Então a gente não vai querer coibir vocês disso. Só que existe uma galera perigosa querendo. E essa galera perigosa é o povo que a gente não deve dar palco. Então quando você vê uma pessoa falando merda na internet, no lixo literário, não comenta que ela tá errada. Só não engaja o vídeo e passa pra frente. Porque quanto mais engajamento essa galera recebe, mais palco eles têm e mais espaço eles têm para conseguir divulgar um discurso que é nocivo para a classe inteira. Estão me entendendo? Literatura é política, gente. O ato de ler é político. E esse ato de ler pode ser distorcido. Eu falei aqui no episódio sobre a influência da extrema-direita na literatura, sobre como pessoas de extrema-direita utilizam livros como as Crônicas de Nárnia, um negócio tão infantil e relés como as Crônicas de Nárnia, para poder emancipar o arianismo. Usam do Senhor dos Anéis para emancipar o neonazismo. Sabe? Isso é perigoso pra caralho. Não deem palco, não deem engajamento para essas pessoas. Só saiam. Só vão embora. E por último, para fechar esse programa, se vocês não gostam de certo autor, pela forma como ele escreve, pelos traumas que ele retrata, pela forma como que ele retrata a sociedade, só deixem de ler ele. Uma hora tanta gente vai deixar de ler esse cara que ele vai pensar de novo. Mas enquanto muita gente continuar lendo ele, inclusive para poder criticar ele na internet, ele vai continuar escrevendo. Porque vocês estão dando palco para ele, vocês estão dando dinheiro para ele. Estão entendendo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Era isso que nós tínhamos para discutir hoje. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.